O portão de ferro forjado, alto e imponente como um aviso, abriu-se com um rangido eletrônico que pareceu ecoar pelo silêncio opressor da tarde. Isabela apertou a alça da bolsa surrada, os dedos calejados, quase dormentes de nervosismo. O táxi a deixou ali, na entrada daquele que era, sem sombra de dúvida, o palacete mais ostensivo que ela já havia visto fora de uma revista de arquitetura. Uma espécie de fortaleza modernista, com linhas retas e frias, paredes de concreto aparente e vidro espelhado, erguida no meio do verde exuberante de uma encosta carioca, como um corpo estranho e gélido. O Rio de Janeiro lá fora fervia. O asfalto exalava vapor, o ar pesado de umidade grudava na pele. Mas aqui dentro, no caminho de pedras portuguesas que levava à porta principal, um frescor artificial já se fazia sentir, emanando da própria estrutura. Não era o frescor natural das árvores, mas o gelo seco de um ar-condicionado operando em potência máxima, encapsulando a mansão numa bolha de temperatura controlada, alheia ao mundo exterior. Uma senhora baixinha, de uniforme impecável e olhar severo, esperava à porta. Dona Lúcia, a governanta, segundo o que Isabela havia sido informada por telefone. Seu aperto de mão foi breve, quase protocolar. Bem-vinda, Isabela. Espero que saiba o que está fazendo. Esta casa tem padrões. Isabela assentiu, engolindo em seco. Sabia sim. Sabia que precisava daquele emprego mais do que do ar que respirava, mesmo que o ar ali dentro parecesse rarefeito e gelado demais para seus pulmões acostumados à brisa salgada e ao cheiro de maresia do seu antigo bairro. Ela havia perdido muito, quase tudo, e o pouco que restava dependia da sua capacidade de ser invisível e eficiente. A casa era um museu. Pisos de mármore polido refletiam a luz indireta que vinha de rasgos no teto, revelando obras de arte abstratas e esculturas que pareciam desafiar a gravidade. Não havia fotos de família, nenhum adorno pessoal, nada que indicasse vida, aconchego ou imperfeição. Era a perfeição asséptica e intocável de uma galeria. O senhor Eduardo é um homem ocupado, viaja muito. Quando está aqui, prefere o silêncio e a discrição. Dona Lúcia explicou, a voz baixa, mas firme, enquanto guiava a Isabela por corredores que pareciam intermináveis. Os meninos, bem, são crianças, mas também respeitam as regras da casa. Você os verá, mas não deve interagir a não ser que seja estritamente necessário. Os meninos. Pedro, Paulo e Patrícia. Trigêmeos. A ficha de Isabela mencionava isso. Eram a prole de Eduardo Vasconcelos, o empresário por trás de uma das maiores fortunas do país, construída sob pilares de tecnologia e investimentos imobiliários. A imagem que ela tinha dele de reportagens antigas era de um homem austero, com um olhar que parecia calculado, sem emoção. Um castelo de gelo, habitado por um rei de gelo e aparentemente seus príncipes e princesa de gelo. A cozinha era um laboratório de aço inoxidável e eletrodomésticos de última geração. Cheirava a desinfetante e a café recém-passado, uma das poucas notas de calor que Isabela sentiu até então. Dona Lúcia entregou a ela um uniforme cinza chumbo e uma lista detalhada de tarefas. Começaremos pelo andar de cima, os quartos dos trigêmeos. Subir as escadas era como ascender a um novo nível de silêncio. Cada degrau de granito parecia absorver qualquer ruído. Lá em cima, os corredores se abriam para um salão de jogos imenso, com uma mesa de bilhar intocada e um simulador de corrida que parecia nunca ter sido ligado. E então, os quartos. O primeiro, de Pedro, era um santuário tecnológico. Telas por toda parte, videogames empilhados, um computador de última geração, mas como o resto da casa, parecia inabitado, um cenário. O de Paulo, o seguinte, era mais espartano, com livros e modelos de aviões em miniatura, organizados com uma precisão quase militar. Ambos tinham camas perfeitamente arrumadas, sem um único vinco nos edredons caros. O quarto de Patrícia era o último, e foi ali que Isabela sentiu o primeiro arrepio que não vinha do frio artificial. A porta estava entreaberta. Quando a empurrou, encontrou a garota, não mais que uns 8 anos, sentada no chão, de costas para a entrada.
Cabelos castanhos escuros, longos e lisos, caíam sobre os ombros magros. Ela não estava brincando, apenas olhava para a janela, para a paisagem do rio que se estendia lá fora, vibrante e caótica, tão diferente do seu mundo recluso. Patrícia não se virou, não fez nenhum som, apenas continuou ali, imóvel. Isabela, treinada pela vida a ser uma sombra, começou a limpar, movendo-se com a sutileza de uma pluma. Pegou o pano úmido, o borrifador de álcool 70, começou pelas prateleiras, que guardavam uma coleção de bonecas de porcelana, todas com vestidos vitorianos e olhos fixos. Nem um ursinho de pelúcia, nem um desenho rabiscado, nada que indicasse a espontaneidade de uma criança. Enquanto limpava, Isabela sentiu seus olhos, não um olhar direto, mas um vislumbre pelo canto do olho, um movimento quase imperceptível da cabeça. A curiosidade velada, aquele tipo de curiosidade que se esconde, que teme ser descoberta, que não sabe como se manifestar. Foi então que a porta do quarto ao lado se abriu. Pedro e Paulo. Os dois garotos eram cópias quase idênticas do pai, feições sérias, olhos inteligentes, mas distantes. Eles pararam na porta observando Patrícia e Isabela. 3 pares de olhos infantis, mas carregados de uma estranha gravidade, fixados na nova intrusa. Não havia malícia nem alegria, apenas uma observação silenciosa, quase científica. Isabela sentiu o peso daquele escrutínio. Não eram olhos de crianças comuns cheios de perguntas ou travessuras, eram olhos que vinham de um lugar de profundo isolamento, de quem observava o mundo por trás de um vidro blindado. Ela continuou seu trabalho, meticulosa, limpando cada superfície, cada objeto, como se sua vida dependesse daquele brilho. Não lhes deu atenção direta, não fez perguntas, não sorriu, apenas existiu ali, executando sua função, uma sombra de carne e osso num castelo de gelo. A verdade é que ela os entendia, ou achava que sim. Aquele silêncio, aquela distância, aquela incapacidade de se conectar. Ela mesma havia construído muros tão altos quanto os daquela mansão ao redor do seu próprio coração depois que a vida lhe arrancou tudo. A diferença era que os muros dela eram feitos de cicatrizes e memórias dolorosas, enquanto os deles pareciam ser feitos de ouro e solidão. O tempo se arrastou. Os trigêmeos permaneceram ali em seus respectivos postos, como estátuas. Patrícia na janela, os irmãos nas portas, observando. Isabela terminou o quarto da menina, as mãos doendo, a coluna reclamando. Recolheu o balde, os panos, deixou o quarto fechando a porta com cuidado, sem um adeus. Nenhum deles fez qualquer movimento para interagir. Era como se ela fosse uma peça de mobiliário que de repente ganhou vida e agora voltava a seu estado inanimado. No corredor, ela passou pelos garotos. Seus olhos a seguiram até que ela estivesse fora de vista. Não havia som, nem murmúrio, apenas o silêncio pesado da casa que agora parecia ter uma nova sombra. Uma sombra que carregava um rodo e um balde, e um passado que pesava tanto quanto o mármore frio sob seus pés. Ela sentiu que por trás daquela indiferença calculada havia algo mais. Uma rachadura no gelo, talvez, ou apenas o reflexo distorcido da sua própria dor nos olhos daquelas crianças. O castelo de gelo havia aceitado uma nova habitante, mas não a havia convidado para entrar. Ela estava ali, um fantasma visível, pronta para limpar as marcas da vida que parecia ausente. Os dias se estenderam como os corredores daquela mansão, vastos e silenciosos. Isabela acordava antes do sol, os músculos já protestando da noite anterior, mas o dever chamava. O café da manhã era uma refeição fantasma. Ela na cozinha, Patrícia, Pedro e Paulo na enorme sala de jantar, acompanhados pela babá, uma mulher mais velha e igualmente silenciosa, que parecia ter mimetizado a atmosfera da casa. O pai, o Sr. Ricardo, surgia apenas para um café rápido, um aceno de cabeça para a babá e desaparecia para o escritório, como se o dia já o esperasse com urgência. Não havia conversas, risadas, nem o barulho familiar de uma família começando o dia. Apenas o tilintar dos talheres contra a porcelana fina, o ranger ocasional de uma cadeira e o eco dos próprios pensamentos de Isabela. Ela limpava, organizava, polia, quarto após quarto, salão após salão. A casa era um monumento à opulência e ao vazio.
Cristais brilhavam, mas não havia luz em seus reflexos. Móveis caros se enfileiravam, intocados, como museus pessoais. O ar era sempre fresco, mas parecia não se mover, denso com a ausência de vida e de calor humano. A cada vassourada, a cada pano úmido, Isabela sentia uma parte de si se esvair, misturando-se à poeira que ela afastava, mas que parecia se acumular novamente, não importa o quanto ela se esforçasse. Suas mãos, antes macias, agora estavam ásperas e rachadas, uma caligrafia visível de sua nova realidade. O almoço era uma repetição do café da manhã, com a diferença de que as crianças pareciam ainda mais distantes, absortas em seus próprios mundos. Isabela comia na cozinha, um prato simples, a mente longe, nas lembranças de um tempo em que as refeições eram repletas de vozes, de discussões sobre o dia, de planos para o futuro. Um tempo que parecia ter sido há 1000 vidas. À tarde, o trabalho pesado continuava. Lavar, passar, cuidar das roupas que pareciam nunca acabar. Ela via os trigêmeos ocasionalmente cruzando os corredores ou sentados em alguma sala, lendo ou olhando para o nada. Eles nunca a abordavam. Ela nunca os abordava. Era um balé de não interação, onde cada um conhecia seu papel e o executava com precisão. Mas Isabela sabia que era observada. Sentia os olhares, às vezes furtivos, às vezes mais demorados, como os do primeiro dia. Patrícia, com sua melancolia infantil, Pedro e Paulo, com sua seriedade precoce. Ela não era tola. Percebia que eles não eram crianças comuns. Não havia a curiosidade intrusiva, a tagarelice incessante, a rebeldia típica da idade. Eles eram pequenos adultos em miniatura, carregando um fardo invisível que ela, em sua própria dor, conseguia reconhecer. Ela se movia pela casa como uma sombra silenciosa, um fantasma útil. Não deixava marcas, não fazia barulho, seus passos eram leves, sua voz, quando solicitada pela babá ou por Dona Lúcia, a cozinheira-chefe, era baixa e concisa. Essa descrição, ela notou, parecia intrigar as crianças. Eles haviam polir o mesmo objeto por minutos a fio, até que ele refletisse perfeitamente sua imagem cansada. Haviam dobrar lençóis com uma precisão quase militar, passando a mão para alisar cada vinco, como se o ato de perfeição a ancorasse na realidade. Sua dedicação era quase obsessiva, uma fuga silenciosa do que a atormentava por dentro. Cada tarefa, por mais trivial que fosse, era executada com uma seriedade que beirava a reverência. Era como se a limpeza daquela casa fosse a única coisa que ela ainda conseguia controlar, o único pedaço de ordem em meio ao caos que sua vida se tornara. Eles a viam também quando ela não sabia que era vista. Num crepúsculo, quando a luz dourada do fim da tarde invadia a biblioteca, Isabela estava varrendo. Parou por um instante, o cabo da vassoura servindo de apoio, e olhou para fora da enorme janela. A vista era espetacular. Jardins impecáveis, árvores centenárias, um pedículo de floresta nativa ao longe. Mas seus olhos não estavam fixos na paisagem, estavam em algum lugar muito distante. Talvez em um passado que ela tentava, em vão, esquecer. Um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios, uma nuvem de tristeza que pairou no ar por um instante antes de se dissipar. Seus olhos, normalmente focados em sua tarefa, naquele momento estavam opacos, como espelhos embaçados por uma dor antiga. Pedro e Paulo, que haviam parado no corredor oposto à biblioteca, viram. Não disseram nada, não se moveram. Apenas observaram a mulher que parecia tão sólida e invisível ao mesmo tempo deixar escapar uma fração de sua verdadeira essência. Não era uma lágrima, nem um lamento, era algo mais profundo, mais intrínseco, uma tristeza que ela carregava como uma segunda pele, mas que raramente permitia que fosse vista. Era a mesma tristeza que eles conheciam tão bem, embora de origens diferentes. Patrícia, por sua vez, um dia a encontrou na lavanderia, dobrando uma pilha de toalhas macias. A menina não entrou, permaneceu na soleira da porta. Isabela, concentrada, não a notou imediatamente. A menina observou o movimento repetitivo das mãos de Isabela, a maneira como ela alisava o tecido com um carinho que parecia deslocado para uma tarefa tão mundana. Então, por um breve momento, os olhos de Isabela se ergueram, buscando um ponto fixo no teto, e Patrícia viu. A centelha. Não era de alegria, nem de raiva, era uma chama fraca de uma humanidade que parecia lutar para sobreviver. Uma vulnerabilidade que contrastava com a armadura de eficiência que Isabela vestia. Havia algo ali, nos recessos daqueles olhos castanhos, que a menina reconheceu. Um eco.
O silêncio era a língua principal da casa, mas agora, para os trigêmeos, aquele silêncio havia ganhado novas nuances. Não era apenas a ausência de som, mas a presença de uma nova observação. Eles viam Isabela, não apenas a empregada, mas a mulher por trás do uniforme, a alma por trás da dedicação. A descrição dela não era apenas uma característica, mas uma manifestação de uma força silenciosa. A tristeza velada, que eles conheciam tão bem em si mesmos, era um link invisível, uma rachadura no gelo que começava a se estender para além dos muros de seus próprios corações isolados. Eles ainda não sabiam o que fazer com aquela descoberta, mas a semente da curiosidade havia sido plantada. E a mansão, em sua frieza imponente, lentamente começava a registrar a pulsação fraca de uma vida que se recusava a ser completamente apagada. A manhã tinha o peso de todas as outras manhãs na mansão dos Albuquerque. Um silêncio polido, interrompido apenas pelo tilintar discreto das xícaras de porcelana e o sussurro abafado dos passos de Isabela. Ela se movia como uma sombra eficiente, arrumando, limpando, organizando, sem deixar rastros de sua presença além da ordem restaurada. Os trigêmeos, cada um em seu próprio mundo de livros ou pensamentos, raramente interagiam com ela. Patrícia, em particular, era a mais retraída, um pequeno furacão de inteligência contida que preferia a companhia de volumes empoeirados a qualquer contato humano. Naquele dia, Patrícia estava na biblioteca, um santuário de estantes imponentes que quase tocavam o teto. Ela não lia, mas empilhava livros sobre a mesa de carvalho maciço, organizando-os por autor, por cor da lombada, por um critério invisível que só ela compreendia. Havia uma pilha particularmente instável, um castelo de papel prestes a desmoronar. Isabela entrou para recolher uma bandeja de chá vazia, seus passos tão leves que Patrícia não a notou de imediato. A menina esticou a mão para alcançar um volume no topo da pilha, um movimento brusco e desajeitado. O desastre foi em câmera lenta. O livro mais alto escorregou, derrubando os demais em efeito dominó. Uma torre de conhecimento caindo e, junto com ela, um vaso de cerâmica fina que estava perto demais da borda da mesa. O vaso, presente de alguma viagem exótica de Dona Sofia, rolou, bateu na quina da mesa e se estilhaçou no chão de madeira lustrosa. Estilhaços voaram como confeti perigosos e um pedaço maior raspou a perna de Patrícia. Não foi um grito alto, mas um gemido abafado, quase um chiado, que escapou dos lábios da menina. O susto, mais do que a dor, paralisou-a. Ela olhou para o sangue que começava a brotar da arranhadura, para os cacos espalhados, e seus olhos grandes, geralmente tão distantes, arreganaram-se em pânico. Isabela, que estava a poucos passos, reagiu antes mesmo que seu cérebro processasse o perigo. Foi um instinto puro, visceral que a impulsionou para a frente. Em um segundo, a bandeja foi depositada com um baque surdo e ela estava de joelhos ao lado de Patrícia. "Calma, meu amor", ela murmurou, sua voz baixa e urgente, uma melodia que a menina nunca ouvira antes. "Não se mova, tem caco de vidro por toda parte." As mãos de Isabela, normalmente tão firmes e controladas, tremiam levemente enquanto ela avaliava a situação. A ferida não era profunda, mas o sangue era sempre dramático. Mais importante, o medo nos olhos de Patrícia era palpável. Sem pensar duas vezes, Isabela a pegou no colo, um movimento surpreendente pela velocidade e pela ternura. A menina era leve, um feixe de ossos e nervos, mas a sensação do pequeno corpo em seus braços foi um choque elétrico. Patrícia, habituada a uma distância quase cirúrgica de qualquer toque, enrijeceu por um instante. Mas a urgência nos olhos de Isabela, a preocupação genuína que transbordava, era diferente de tudo que ela já havia experimentado. O calor dos braços da mulher, a fragrância suave de sabão e limpeza, era um refúgio inesperado. Isabela a levou para fora da biblioteca, atravessando o corredor cuidadosamente, ignorando os cacos que brilhavam como joias traiçoeiras no chão. Ela a sentou no sofá mais próximo, na sala de estar, e rapidamente foi buscar o kit de primeiros socorros. Voltou em segundos, seus movimentos agora mais firmes, mas a tensão ainda visível em seus ombros. "Vai doer um pouquinho, mas vai passar rapidinho", prometeu Isabela, seus olhos fixos nos de Patrícia.
Ela limpou o corte com algodão e antisséptico, o toque surpreendentemente delicado. Patrícia soltou um suspiro sibilante, mas não tentou se afastar. Permitiu que Isabela aplicasse um curativo pequeno e branco, que parecia um pedaço de bandeira de rendição. Quando Isabela terminou, ela não se afastou imediatamente. Em vez disso, ela se inclinou e, sem qualquer hesitação ou preâmbulo, puxou Patrícia para um abraço. Foi um abraço desajeitado de início. O corpo de Patrícia era rígido, não acostumado a tal intimidade. Mas Isabela a apertou com uma ternura desesperada, um carinho que vinha de um lugar profundo, esquecido. Seus dedos acariciaram os cabelos da menina e ela sentiu o cheiro de infância, de giz de cor e papel, misturado com o leve aroma de medo. E então, para a surpresa de ambas, Patrícia cedeu. Seu corpo relaxou, a pequena cabeça se encostou no ombro de Isabela e, por um instante, por apenas um instante, ela se permitiu ser pequena, ser frágil, ser cuidada. A respiração de Isabela engatou na garganta. Era como se uma comporta se abrisse dentro dela, liberando uma torrente de emoções há muito tempo represadas. A conexão era física, sim, mas era também algo mais. Uma alma reconhecendo outra, uma necessidade preenchendo um vazio. Era um elo frágil e inesperado que se formava no silêncio daquela sala. Isabela podia sentir o pequeno coração de Patrícia batendo contra o seu, e o seu próprio coração, que ela pensava estar tão bem guardado, parecia querer saltar do peito. Não era apenas compaixão, era algo maternal, um instinto primordial que ela trancou a 7 chaves. Aquele abraço era um juramento silencioso. Do outro lado da sala, Eduardo Albuquerque, que havia saído de seu escritório para buscar um café, parou na entrada. Ele viu a cena, Isabela, a empregada sempre discreta e profissional, abraçando sua filha, Patrícia, a mais reclusa de seus trigêmeos, que nunca, em tempo algum, permitia tal proximidade. Os olhos de Eduardo, acostumados a analisar planilhas e contratos, registraram a anomalia. O abraço não era um gesto de consolo forçado. Havia uma intensidade, uma sinceridade que o pegou desprevenido. Ele viu Patrícia encolhida nos braços de Isabela, não resistindo, mas se entregando. E viu Isabela, sua postura sempre tão controlada, com os ombros relaxados e uma expressão de vulnerabilidade que ele jamais imaginaria que ela possuía. Uma ruga se formou na testa de Eduardo. Ele não conseguia decifrar o que via. Sua filha, que fugia do seu próprio toque, estava ali, nos braços de uma estranha que não era mais estranha. Havia algo naquele momento que desafiava toda a lógica, toda a ordem que ele havia imposto à sua vida e à vida de seus filhos. A mansão, com sua frieza imponente, parecia ter permitido uma pequena fenda por onde um raio de calor humano havia ousado entrar. Eduardo não se moveu, não fez barulho, apenas observou, sua mente analítica lutando para catalogar o que os olhos viam e seu coração, que ele acreditava estar blindado, sentindo um tremor quase imperceptível. O silêncio, a língua principal da casa, acabou de ganhar uma nova palavra: conexão. Eduardo Albuquerque não se moveu da soleira da porta. O café, que ele havia esquecido de ir buscar, parecia ter evaporado da sua mente. A cena se gravou em sua retina com uma clareza incômoda. Patrícia, sua Patrícia, que se encolhia ao menor toque, estava entregue. Não era um abraço de consolo breve, era uma conexão silenciosa, quase visceral, entre a sua filha e a mulher que ele havia contratado para arrumar a casa. A postura de Isabela, sempre tão reta e profissional, havia cedido. Os ombros relaxados, a cabeça levemente inclinada. Uma vulnerabilidade que ele jamais imaginaria nela. Ele recuou, sem fazer barulho, para a segurança do seu escritório. O silêncio da mansão voltou a envolvê-lo, mas agora parecia mais denso, preenchido por uma pergunta sem resposta. O que diabos tinha acabado de acontecer? Patrícia, a mais frágil e arredia, havia encontrado conforto em uma estranha que ele percebeu com o calafrio não era mais tão estranha assim. A lógica, sua bússola de vida, falhava miseravelmente. Seu coração, que ele pensava estar blindado contra qualquer tremor desnecessário, insistiu em um batimento diferente. Ele ignorou. Tinha contas a pagar, negócios a fechar, mas a imagem de Isabela e Patrícia, um quadro de calor inesperado em sua casa gelada, persistia.
Os dias se esticaram, transformando-se em semanas, e a cena na sala de estar tornou-se um marco silencioso. Isabela manteve a discrição, a eficiência, a postura impecável. Mas havia uma mudança sutil, quase imperceptível para qualquer um que não vivesse naquele epicentro de formalidade. Patrícia, antes uma sombra pelos corredores, começou a procurar Isabela. Primeiro eram desculpas esfarrapadas, um lápis perdido, uma pergunta sobre o lanche. Depois eram confissões sussurradas, enquanto Isabela dobrava roupas ou limpava o pó dos móveis antigos. Isabela, a Paula disse que meu desenho é feio. Patrícia murmurou um dia, os olhos marejados, segurando um papel amassado com um traço infantil de um cavalo. Isabela se agachou, pegando o desenho com cuidado. Feio? Isso é um cavalo forte, Patrícia. Olha os músculos dele. A Paula deve estar com inveja. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, sem dentes, mas que chegava aos olhos. Patrícia riu, um som raro e cristalino. O papel amassado foi alisado e guardado como um tesouro. Não demorou para que os outros trigêmeos seguissem o exemplo. Pedro, o mais barulhento, o pequeno furacão, encontrou em Isabela uma ouvinte paciente para suas aventuras e desventuras. Isabela, a professora me deu bronca porque eu fiz um avião de papel e ele acertou a cabeça do João, mas foi sem querer, juro. Isabela arqueou uma sobrancelha, guardando os brinquedos espalhados. E você acha que o João gostou de ter um avião na cabeça, Pedro? Ele encolheu os ombros. Não, acho que não. Então, da próxima vez, guarde seus aviões para voar lá fora, onde não tem cabeça de João por perto. Que tal? Pedro, para surpresa de todos, inclusive de si mesmo, assentiu. Não era a bronca que ele esperava de sua mãe ou de seu pai, nem a indiferença que vinha de outros adultos. Era uma lógica calma, um conselho que ele podia absorver sem se sentir diminuído. Paula, a observadora, a astuta, começou a se aproximar com perguntas mais complexas. Isabela, por que o papai fica sempre no escritório? Ele não gosta de brincar com a gente? Essa pergunta atingiu Isabela em um lugar profundo. Ela parou de lustrar a mesa de jantar, o pano de microfibra em suas mãos. Virou-se para Paula, cujos olhos grandes e curiosos a fitavam. Seu pai tem muito trabalho, Paula. Ele precisa cuidar de muitas coisas para que vocês tenham essa casa, esses brinquedos, a escola. Mas tenho certeza de que ele ama muito vocês, do jeito dele. As palavras saíram com um peso que ela não queria que tivessem. Uma sombra de sua própria história que ela tentava manter escondida. Era o jeito dele, pensou. O jeito de um homem muito ocupado para o afeto que as crianças tanto precisavam. Isabela sentia uma barreira interna se erguendo, alertando-a para não se envolver demais. Não é seu lugar, você é a empregada. A voz da razão era um eco constante de sua própria cautela, uma armadura que ela havia construído ao longo dos anos. Mas a inocência dos trigêmeos era uma marreta persistente, martelando as paredes da sua fortaleza. Eles não pediam muito, apenas ouvidos, um sorriso, um pequeno gesto de validação. E cada vez que ela cedia, um pedaço minúsculo de sua própria ferida, aquela que ela carregava desde muito jovem, parecia cicatrizar. Era como se a pureza de suas pequenas dores e alegrias lavasse a amargura que ela guardava. Ela começou a aprender seus pequenos segredos. Patrícia tinha medo do escuro, mas só contava para Isabela. Pedro achava que era invisível quando se escondia atrás da cortina da sala de estar. Paula sonhava em ter um cachorro, mas sabia que o pai nunca permitiria. E Isabela os ouvia, sem julgamento, sem promessas vazias, apenas com a presença que eles nunca tinham tido de forma consistente. Eduardo, por sua vez, observava. De início eram apenas vislumbres, fragmentos de conversas que ele ouvia ao passar pelos corredores. Depois ele começou a se demorar. Fingia procurar um documento, beber um copo de água na cozinha, só para espiar. Via Isabela agachada, o rosto sério enquanto ouvia Pedro, ou o sorriso contido quando Patrícia lhe mostrava um desenho. Sua casa, antes um mausoléu de paredes impecáveis e silêncio sepulcral, ganhava um murmúrio de vida. Não era barulho, não era desordem, era calor. Ele via seus filhos mais leves, com um brilho diferente nos olhos. Patrícia arriscava um sorriso ocasional. Pedro diminuía a frequência de suas aventuras destrutivas. Paula, sempre mais reservada, parecia mais à vontade para expressar suas opiniões. E o epicentro dessa mudança era Isabela. Uma noite a encontrou na cozinha, terminando de arrumar. Paula estava sentada à mesa,
o pijama de ursinhos desbotado, os olhos quase fechando de sono, mas ainda resistindo. Isabela estava lendo para ela um livro infantil que encontrara em uma estante empoeirada. A voz de Isabela era baixa, melódica, contando a história de um coelho que procurava sua cenoura perdida. Paula estava hipnotizada, a cabeça apoiada na mão, os dedos enroscados no cabelo de Isabela. Era um gesto de intimidade que Eduardo nunca tinha visto em nenhum de seus filhos. Ele parou na porta, novamente invisível, novamente paralisado. Isabela, com a luz suave da cozinha, parecia diferente, menos a empregada, mas uma mulher. Seus cabelos estavam soltos, alguns fios caindo sobre o ombro, e a expressão em seu rosto enquanto lia para Paula era de uma ternura desarmadora. Quando a história terminou, Paula bocejou, aninhando-se um pouco mais em Isabela. Boa noite, Isabela. Você é a melhor. Isabela afagou o cabelo da menina. Boa noite, pequena. Sonhe com o coelho e a cenoura. Paula se levantou, cambaleando de sono, e foi para o quarto. Isabela ficou ali por um instante, a mão ainda suspensa no ar, um suspiro quase inaudível escapando de seus lábios. Seus olhos, que antes brilhavam com a luz da história, agora carregavam um peso, uma melancolia que Eduardo não conseguiu decifrar. Ele pigarrou. Isabela se sobressaltou, virando-se rapidamente, a expressão mudando em um piscar de olhos de ternura para a familiar postura profissional. Senhor Albuquerque, desculpe, eu não a vi. Ele balançou a cabeça, saindo da sombra. Está tudo bem, Isabela. Eu só vim beber água. Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa, o silêncio voltou, mas agora era diferente, carregado de uma tensão velada, de perguntas não feitas. Ele sentiu o olhar dela sobre ele, cauto, mas também talvez um pouco curioso. E ele, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se observado, não como o chefe, mas como um homem. Aquele elo, frágil e inesperado, que se formara com Patrícia, agora se estendia sutilmente, tocando as bordas da sua própria existência blindada. Os dias seguintes fluíram como uma estranha leveza. O que antes era uma casa em modo de sobrevivência, agora parecia respirar. Eduardo notava os pequenos detalhes. O cheiro de café fresco pela manhã, não apenas o aroma industrial da máquina, mas o cheiro de café coado, feito com carinho. As roupas dos filhos não estavam apenas limpas, mas passadas, organizadas. As refeições, antes um fardo, tornaram-se momentos mais agradáveis, com Isabela introduzindo pequenas variações, um bolo caseiro para o lanche, uma fruta diferente cortada de forma divertida. Ele continuava observando, um hábito que se tornara quase involuntário. Isabela, com sua eficiência metódica, era um motor silencioso que impulsionava a casa. Mas não era só isso. Era a forma como Paula se aninhava nela enquanto fazia a lição, a maneira como Patrícia pedia sua opinião sobre um desenho, ou a forma como Pedro, o mais rebelde, parecia se acalmar sobre o olhar firme, mas gentil dela. Isabela não gritava, não ameaçava. Ela simplesmente estava. E para seus filhos, isso parecia ser o suficiente. Uma terça-feira começou como qualquer outra. O sol forte do Rio de Janeiro já entrava pelas janelas da cozinha às 7 da manhã. Isabela estava preparando o café, o som suave da chaleira fervendo água e o aroma do pão na torradeira preenchendo o ar. Os trigêmeos estavam na mesa, ainda meio sonolentos, mas já conversando animadamente sobre o dia na escola. De repente, o celular de Isabela tocou. Ela pegou o aparelho do bolso do avental, um movimento fluido, mas algo mudou no instante em que ela viu o nome na tela. Seu corpo, antes relaxado, enrijeceu. Seus olhos, que momentos antes brilhavam com a luz da manhã, escureceram, uma sombra profunda se instalando. Ela se desculpou com um aceno de cabeça, afastou-se para um canto da cozinha e atendeu. Eduardo, que descia as escadas, parou na soleira da porta da cozinha, invisível novamente. O que ele ouviu foi apenas um murmúrio baixo e urgente. As costas de Isabela estavam tensas, os ombros curvados como se carregassem um peso invisível. Ela falava em voz abafada, interjeições curtas, quase sussurradas. Não, não, por favor. Eu já disse. Não, eu não tenho. Não. Sua voz subiu um pouco na última palavra, carregada de uma súplica velada, depois caiu em um tom quase inaudível. A ligação durou pouco mais de 2 minutos. Quando ela desligou, o silêncio na cozinha era pesado. Isabela ficou ali por um momento, a cabeça baixa, o celular ainda na mão, os nós dos dedos brancos.
Ela parecia ter envelhecido 10 anos naquele instante. Eduardo viu um tremor sutil percorrer seu corpo. Então, como se um interruptor fosse acionado, ela inspirou fundo, virou-se e forçou um sorriso para as crianças. Era um sorriso que não alcançava seus olhos, que pareciam distantes, cheios de uma tristeza profunda. "Tudo bem, crianças? Terminaram o café?" Sua voz estava um pouco mais rouca do que o normal, mas ela controlava bem. Os trigêmeos, no entanto, eram mais perceptivos do que qualquer adulto lhes dava crédito. Patrícia, a mais velha e observadora, franziu a testa. "Isabela, você tá dodói?" Isabela piscou, o sorriso forçado vacilando. "Não, Patrícia, estou ótima, só um pouco de dor de cabeça." Pedro, o mais impulsivo, levantou-se e correu até ela, agarrando sua perna. "Quer meu ursinho? Ele cura tudo." Paula, a pequena reservada, apenas olhava para ela, os olhos grandes e preocupados. Ela não disse nada, mas a intensidade de seu olhar era quase um grito mudo. Isabela se agachou, abraçando Pedro desajeitadamente, a expressão de dor ainda visível em seus olhos. "Não precisa, meu amor. A Isabela vai ficar bem." Mas a voz dela falhou um pouco. Eduardo sentiu um desconforto. Ele nunca a tinha visto assim, tão vulnerável, tão humana em sua dor. Ele pigarreou, entrando na cozinha. Isabela se endireitou num piscar de olhos, a máscara profissional voltando, quase completa. "Senhor Albuquerque, bom dia." "Bom dia, Isabela. Algum problema?" Ele tentou manter a voz neutra, mas a curiosidade era palpável. Ela hesitou por um milésimo de segundo. "Não, senhor. Tudo em ordem." Seus olhos, porém, contavam uma história diferente. Eles estavam opacos, distantes, carregados de uma melancolia que ele não conseguia decifrar. Ao longo do dia, a mudança em Isabela foi sutil, mas constante. Ela errou a medida do arroz no almoço, algo que nunca acontecia. Deixou um copo escorregar da mão, quebrando-o no chão, e por um instante, Eduardo viu o pânico em seu rosto antes dela se recompor e limpar tudo metodicamente, as mãos tremendo levemente. Sua energia habitual diminuíra. Ela andava mais devagar, seus ombros ainda curvados. À tarde, quando os trigêmeos brincavam no jardim, a atmosfera na casa era estranha. Isabela estava na lavanderia, o som da máquina de lavar funcionando. Os meninos, geralmente barulhentos, estavam atipicamente quietos. Patrícia, a mais observadora, largou o lápis e foi até a lavanderia. Eduardo, que fazia uma ligação importante no escritório, viu a cena pela porta entreaberta. A menina se aproximou de Isabela, que estava dobrando roupas, os movimentos lentos e quase mecânicos. Patrícia não disse nada. Simplesmente estendeu a mãozinha e pegou a mão de Isabela, que estava fria. Isabela parou, olhou para a menina e o esforço para conter a dor em seus olhos era quase visível. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto e ela rapidamente a enxugou com as costas da mão livre. "Isabela, não chora." A voz de Patrícia era um sussurro, mas carregava o peso de um mundo de preocupação. Ela apertou a mão de Isabela. Foi o suficiente para quebrar a barreira. Isabela se ajoelhou ali mesmo no chão da lavanderia e abraçou Paula com uma força desesperada. Seus soluços, abafados pelo tecido das roupas, eram os sons mais crus que Eduardo já tinha ouvido naquela casa. Não era um choro de raiva ou frustração, mas de uma dor profunda, antiga, que parecia ter encontrado uma fenda para escapar. Patrícia e Pedro, que tinham vindo atrás de Paula, pararam na porta da lavanderia, os olhos arregalados. Patrícia, a mais racional, correu e se juntou ao abraço, os braços finos apertando Isabela e Paula. Pedro, sem entender a profundidade da cena, mas sentindo a angústia, segurou a barra do avental de Isabela, a cabeça encostada na coxa dela. Eduardo observou tudo paralisado. Seus filhos, que ele achava que eram tão independentes, tão acostumados à ausência e à frieza, estavam ali, apertando uma mulher que era, legalmente, apenas a faxineira. Mas para eles era mais. Era o porto seguro, a presença constante, o calor que ele, em sua cegueira, não conseguiu oferecer. Ele viu a dor de Isabela, crua e desprotegida, e a preocupação genuína de seus filhos que tentavam, com seus gestos infantis, proteger e confortar a única pessoa que parecia entender seus mundos. O elo, que antes era sutil, agora estava exposto, inegável, e era mais forte do que qualquer coisa que ele tivesse imaginado. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de surpresa, culpa e uma nova e inesperada pontada de algo que ele não conseguia nomear. Ele nunca tinha visto seus filhos tão apegados a alguém,
Nunca. O ar na lavanderia estava denso, abafado pelo cheiro de sabão em pó e pela umidade das roupas. Mas o que pesava mesmo era o som. Os soluços de Isabela, agora um pouco mais controlados, mas ainda crus, ecoavam no pequeno cômodo, reverberando na alma de Eduardo. Ele sentiu um nó na garganta, algo que não era raiva nem frustração, mas uma sensação estranha de impotência. Seus filhos, seus trigêmeos, estavam ali, emaranhados em um abraço com a mulher que ele, em sua racionalidade fria, tinha contratado para cuidar da casa. Os olhos de Patrícia, sempre tão perspicazes, foram os primeiros a encontrá-lo, arregalados, quase acusadores. Pedro apertou ainda mais o avental de Isabela, como um escudo. Paula, com o rosto afundado no ombro dela, apenas apertou a mão. Eduardo pigarreou, um som artificial que quebrou o silêncio pesado. Isabela se encolheu. Tentou se levantar, visivelmente constrangida, os olhos vermelhos e inchados, o rosto manchado. Os meninos, no entanto, não a soltaram. Pelo contrário, pareciam se agarrar mais forte, como se temessem que ela pudesse desaparecer se a soltassem. Isabela, a voz de Eduardo saiu mais áspera do que ele pretendia. Ele não sabia o que dizer, como reagir àquela cena tão íntima, tão fora de seu controle. Ele era um homem de planilhas e reuniões, não de lágrimas e abraços desesperados. Levanta, não precisa ficar assim. A frase, que ele achou prática e sensata, soou vazia. Isabela finalmente conseguiu se desvencilhar dos braços das crianças que a olhavam com preocupação. Ela se levantou, ajeitando o avental, a postura defensiva. A dignidade dela, mesmo em meio à dor exposta, era palpável. Me desculpe, senhor Eduardo, eu não devia ter me descontrolado. A voz dela estava embargada, mas firme. Ela evitou o contato visual. Não, ele a interrompeu, ajeitando a gola da camisa, tentando encontrar um ponto de apoio. Não é isso. Eu vi. As crianças. Ele gesticulou sem saber como completar a frase. A verdade era que ele não sabia o que fazer com aquela dor. Ele não sabia o que fazer com ela. Seus olhos encontraram os dos filhos. Paula, Patrícia e Pedro o encaravam, uma mistura de medo e desafio em seus olhares infantis. Eles não queriam que ele repreendesse Isabela. Eles a estavam protegendo. O fato de que eles estivessem protegendo alguém era um choque para Eduardo. Eles mal o protegiam. Ele respirou fundo. Isabela, sei que sua mãe está doente. Ele disse, a informação saindo de forma abrupta, quase como um ultimato. Ele tinha ouvido fragmentos de conversas, mas nunca tinha realmente prestado atenção. Agora, vendo a profundidade daquela dor, ele sentiu uma pontada de vergonha por sua própria negligência. Não precisa trabalhar amanhã. Tire o dia. Ela o olhou, surpresa. Senhor Eduardo, não precisa. Eu estou bem. É só um momento difícil. Não é um pedido, é uma ordem. Ele retrucou, tentando soar firme, mas a voz traía um nervosismo incomum. E sobre as despesas do hospital, eu posso ajudar. Ele disse, a oferta saindo quase contra sua vontade, um impulso estranho. Era uma solução prática para um problema que ele não entendia, mas que claramente estava afetando seu funcionamento em casa e, mais importante, seus filhos. Se Isabela estivesse desestabilizada, a casa voltaria ao caos silencioso de antes. Era uma questão de conveniência, ele disse a si mesmo, de manter a ordem. Isabela o encarou, os olhos ainda marejados, mas agora com uma expressão de confusão e algo mais, algo que parecia gratidão ou talvez desconfiança. Eu não posso aceitar, senhor Eduardo. É muita coisa. Pode. Considere como um adiantamento ou um bônus. Não importa. Sua mãe precisa de tratamento, certo? Eu posso organizar isso. Tenho contatos, bons médicos. Ele, o magnata, o solucionador de problemas, estava finalmente no seu terreno. Números, logística, recursos. Emoções? Não.
mas ele podia resolver o que causava as emoções. Os trigêmeos se aproximaram de Isabela, como se soubessem que ela estava numa encruzilhada. Patrícia, a mais articulada, puxou a barra do avental dela. "Papai está sendo legal", ela disse à voz baixa, quase como uma súplica. A frase de Patrícia atingiu Eduardo como um raio. O papai está sendo legal. Era uma raridade. Ele sabia disso. O que Isabela tinha feito? Isabela olhou para os filhos, para o rosto de cada um, e depois para Eduardo. O peso da situação, a necessidade, a exaustão, ela a sentiu lentamente, uma única lágrima escorrendo. "Obrigado, senhor Eduardo. Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer", disse ele, sentindo-se estranhamente exposto. "Apenas resolva o que precisa resolver e volte bem." A última parte, ele percebeu, era a mais egoísta e honesta. Ele queria que ela voltasse. A casa precisava dela. Ele saiu da lavanderia, deixando Isabela com as crianças que agora a abraçavam novamente, mas de uma forma mais suave, como se a tivessem recuperado. Ele voltou para o escritório, mas não conseguiu se concentrar na ligação que tinha interrompido. A imagem dos filhos, apegados a Isabela, a dor dela, a sua própria oferta desajeitada, tudo se misturava em sua mente. Ele caminhou até a janela e olhou para o jardim. Os brinquedos estavam espalhados, mas agora havia um balanço novo que Isabela havia insistido em colocar. Havia flores nas jardineiras que antes eram apenas terra árida. Dentro de casa, a geladeira estava cheia de desenhos dos trigêmeos colados com magnos coloridos. Havia um cheiro constante de bolo fresco, um som de risadas que ele mal notava antes, mas que agora, em sua ausência, parecia ensurdecedor. A casa não era apenas uma estrutura de concreto e vidro, era um lar. Um lar que Isabela havia construído, tijolo por tijolo, com paciência, com calor humano, com um amor que ele não tinha sido capaz de dar. Seus filhos, seus trigêmeos, estavam ali, emaranhados em um abraço com a mulher que ele, em sua racionalidade fria, tinha contratado para cuidar da casa. A casa não era apenas uma estrutura de concreto e vidro, era um lar. Um lar que Isabela havia construído, tijolo por tijolo, com paciência, com calor humano, com o amor que ele não tinha sido capaz de dar. Seus filhos, seus trigêmeos, estavam brincando, rindo, abraçando. Eles choravam, sim, mas também eram confortados. Eles eram crianças, e Isabela tinha feito isso. Ele a tinha contratado como uma empregada, uma funcionária para manter a ordem. Mas ela não era uma funcionária. Ela era a força vital que tinha infundido vida em um casarão vazio. Ela era o antídoto para a frieza que ele, sem perceber, tinha imposto. Ele olhou para a porta da lavanderia, agora fechada. De empregada, ela se tornara a salvação, não só para seus filhos, mas de alguma forma para ele também. Aquele aperto no peito, aquela pontada de algo que ele não conseguia nomear, estava começando a ter um nome, ainda que sussurrado e aterrorizante: esperança, e talvez a semente de algo mais profundo, algo que ele, o homem do controle, não sabia como controlar. A casa de Eduardo silenciou de uma forma que ele não percebia ser possível. 2 dias haviam se passado desde a partida de Isabela, e embora os trigêmeos estivessem na escola durante o dia e ele mergulhado no trabalho, a ausência dela era um eco constante. À noite, o silêncio era quase ensurdecedor. Não havia o cheiro de bolo fresco, nem a risada abafada vinda da cozinha enquanto ela preparava o jantar. Os desenhos na geladeira pareciam um pouco menos vibrantes. Eduardo tentou, de verdade. Cozinhou o que lembrava das refeições favoritas dos filhos, massas pré-prontas e nuggets. Tentou organizar os brinquedos, mas a pilha na sala de estar parecia se multiplicar sozinha. As crianças, por sua vez, estavam estranhas. Patrícia, mais calada que o normal, abraçava o ursinho com uma intensidade nova. Rafael perguntava a cada meia hora: "A tia Isa já volta?" E Pedro, o mais enérgico, estava apático. Foi na segunda noite sem Isabela que a coisa apertou.
Eduardo estava terminando de ler uma história para os três, que estranhamente decidiram dormir no quarto de Pedro. O menino parecia mais quieto que o normal, os olhos semicerrados. Eduardo tocou a testa do filho e sentiu o calor. Não era um calor de sono, era febre, alta. O pânico foi imediato, visceral. Ele não sabia o que fazer. Tentou dar um antitérmico que encontrou no armário, mas Pedro cuspiu tudo, choramingando. O termômetro digital marcava 39,8 graus Celsius. Eduardo ligou para o pediatra que estava em um congresso. Ligou para a secretária, que não sabia o que dizer. Ligou para a babá noturna que Isabela havia indicado para emergências, mas ela estava com a mãe doente. A cada minuto, o corpo de Pedro parecia esquentar mais. O menino começou a tossir, um som seco e preocupante. Rafael e Patrícia, assustados, se encolheram na cama. Eduardo, que sempre teve uma equipe para resolver qualquer problema, se viu pateticamente inútil. Ele era um executivo brilhante, mas diante de um filho febril, era apenas um pai assustado. Então a imagem de Isabela, calma e eficiente, com o olhar focado nos filhos, invadiu sua mente. Era humilhante. Era ridículo, mas era a única opção. Ele pegou o celular e discou o número dela, a mão tremendo levemente. Alô? A voz dela soou cansada, mas firme. Isabela, sou eu, Eduardo, ele disse, a voz mais rouca do que pretendia. O Pedro não está bem. Ele está com febre muito alta e eu não sei o que fazer. A confissão de sua incompetência era um gosto amargo na boca. Houve um breve silêncio do outro lado. Eduardo imaginou o pior, que ela diria que estava ocupada, que não poderia vir. Mas a resposta dela veio rápida, cortando sua ansiedade. Estou a caminho, senhor Eduardo. Já chamei um táxi. Tente colocar panos úmidos na testa e nas axilas dele. Mantenha-o hidratado. Já estou indo. E desligou. Em menos de 1 hora, a campainha tocou. Eduardo correu para abrir, sentindo um alívio tão grande que mal conseguiu disfarçar. Isabela estava na porta, o cabelo um pouco despenteado, o rosto sem maquiagem, mas os olhos, aqueles olhos castanhos, estavam alertas e preocupados. Ela carregava uma mochila pequena. Como está? Perguntou, entrando sem rodeios, o cheiro suave de lavanda que a acompanhava preenchendo o ar. Pior, não consigo baixar a febre, Eduardo respondeu, sentindo-se de repente como uma criança que busca a mãe. Isabela foi direto para o quarto. Com uma calma impressionante, verificou Pedro, mediu a febre novamente, examinou sua garganta e ouviu a tosse. É uma gripe forte, talvez viral. Ele precisa de soro e muito líquido. E vamos revezar com um antitérmico, ela disse, já pegando um pano limpo e molhando na pia do banheiro do quarto. Ela passou a noite ao lado de Pedro. Eduardo, incapaz de dormir, sentou-se na poltrona do quarto observando-a. Ela cuidava do filho com uma dedicação que ele nunca tinha visto, nem mesmo de sua ex-esposa. Trocou os panos úmidos, fez o menino beber água em pequenos goles, cantou baixinho uma canção de ninar quando ele choramingou. A cada vez que o termômetro mostrava uma pequena queda na temperatura, um suspiro de alívio escapava dos lábios dela. Por volta das 3 da manhã, a febre de Pedro finalmente começou a ceder, embora lentamente. O menino dormia um sono mais tranquilo. Isabela, exausta, sentou-se na cadeira ao lado da cama, massageando as têmporas. Você precisa descansar, Isabela, Eduardo disse, a voz baixa na penumbra. Não, senhor Eduardo, ele pode ter outra elevação. É melhor eu ficar. O senhor deveria ir para sua cama. Não consigo, ele admitiu, a verdade saindo antes que pudesse filtrá-la. Estou preocupado, e eu não faria isso sozinho. A frase ficou suspensa no ar, uma confissão crua de sua dependência. Ela o olhou, e pela primeira vez não havia apenas o respeito profissional nos seus olhos, mas algo mais suave, talvez compreensão. É difícil, não é? Ser pai. A gente nunca sabe o que está fazendo. Ele assentiu. Eu sempre achei que sabia, que bastava prover, mas não é o bastante. O silêncio voltou, preenchido apenas pela respiração suave de Pedro. Eduardo observou Isabela, a forma como a luz fraca da luminária destacava os fios soltos de seu cabelo, a curva do seu pescoço. Ela não era mais a funcionária, nem a salvadora. Naquele momento, ela era apenas uma mulher, cansada e vulnerável, sentada ao lado de seu filho doente.
E ele, um homem que pela primeira vez em muito tempo sentia-se igualmente vulnerável. Eu não sei nada de sua vida, Isabela, ele disse, quebrando o silêncio novamente, a voz quase um murmúrio. O que você deixou para vir para cá? Ela suspirou, um som melancólico. Não muito, senhor Eduardo. Minha mãe está doente, câncer. Eu estava com ela. Ela precisa de mim, mas os seus filhos também precisam. Ela fez uma pausa, olhando para Pedro. Eles são crianças boas, merecem todo o amor do mundo. A revelação sobre a mãe dela o atingiu. Ela tinha seus próprios problemas, suas próprias dores, e ainda assim veio sem hesitar. Sinto muito, ele disse, e ele realmente sentia. Se precisar de algo para sua mãe, pode me dizer. Ela apenas assentiu, um agradecimento silencioso. A conversa terminou ali, mas o espaço entre eles, antes preenchido por hierarquia e formalidade, agora tinha uma nova densidade. A atração, que antes era uma faísca distante, agora era uma chama trêmula, alimentada pela intimidade forçada daquela noite. Eduardo sentiu o cheiro dela, a lavanda, misturado ao cheiro de hospitalidade, de sabão e de algo inerentemente feminino. Seus olhos se encontraram na penumbra. O olhar dela era cansado, mas havia uma intensidade, uma profundidade que ele nunca tinha notado. Ele sentiu um calor se espalhar pelo peito, algo que não era ansiedade pela saúde de Pedro. Era diferente. Era confuso. Era perigoso. Ele desviou o olhar primeiro, sentindo o rosto esquentar. Isabela também parecia desconfortável, ajustando a postura. A proximidade era demais. A vulnerabilidade, a revelação, a noite silenciosa e compartilhada, tudo isso tinha quebrado as barreiras que eles haviam construído. O sol começou a esfriar pela cortina, pintando o quarto com tons de cinza e rosa. Pedro se mexeu, tossiu uma última vez e abriu os olhos, um pouco mais claros. A febre havia cedido. O perigo imediato havia passado. Mas para Eduardo e Isabela, a noite havia plantado uma semente de algo novo e indesconhecido. A casa, antes um lar que Isabela havia construído, agora parecia pequena demais para abrigar a estranha e palpável tensão que pairava entre eles. Ele a queria perto, a precisava, de uma forma que ia muito além dos filhos. E ela, ele podia sentir, também sentia algo. Um abismo se abrira e eles estavam na beira, olhando um para o outro confusos e assustados com o que viam. O sol da manhã, que no hospital tinha parecido um prenúncio de alívio, em casa trouxe consigo uma claridade impiedosa. A febre de Pedro havia cedido, mas a tensão entre Eduardo e Isabela não. A viagem de volta foi um silêncio carregado, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. A noite no hospital pairando como um fantasma palpável no banco de trás. Pedro dormia, exausto, alheio à nova dinâmica que se instalara. Na porta da casa, a formalidade tentou se restabelecer. Obrigada, Sr. Eduardo, pelo apoio e por ter me deixado ficar. A voz de Isabela era baixa, quase um sussurro. Ela evitou o olhar dele, focando nos cadarços desamarrados de Pedro enquanto o ajudava a sair do carro. Não há o que agradecer, Isabela, foi o mínimo. E você é insubstituível para eles. A última frase escapou dele, mais íntima do que pretendia, um reconhecimento que ia além do profissional. Ela sentiu o calor do seu olhar, mesmo sem vê-lo. Os dias seguintes foram um balé de evitação e olhares roubados. A casa, antes um santuário de rotina e hierarquia clara, agora vibrava com uma eletricidade contida. Isabela continuava sua rotina, impecável, mas havia uma nova melancolia em seus olhos, uma barreira que ela erguia entre si e o mundo, especialmente entre si e Eduardo. Ele, por sua vez, encontrava-se procurando por ela nos corredores, demorando-se nas refeições, tentando decifrar o silêncio dela. A atração, antes um incômodo, transformara-se numa pergunta constante, uma distração perigosa. Foi numa tarde de quarta-feira que o passado de Eduardo bateu à porta, na forma de um Mercedes preto reluzente e um sorriso que ele conhecia bem demais. Mário Brandão, seu ex-sócio na empresa de tecnologia que Eduardo havia vendido anos atrás, desceu do carro com a pose de quem era dono do mundo, ou pelo menos daquele pedaço da rua. Mário era o tipo de homem que sempre sabia tudo sobre todos e usava isso a seu favor. Eduardo, meu carro, que surpresa te encontrar por aqui.
Mário exclamou, estendendo a mão para um aperto firme, mas superficial. Soube que está de volta à cidade, passando por perto e resolvi dar um pulo. Como vai a vida de pai solteiro? Eduardo forçou um sorriso. Mário, a vida segue, você sabe. Ele o convidou para entrar, sentindo um arrepio de desconforto. Mário sempre trazia consigo uma nuvem de fofocas, de julgamentos velados. Enquanto tomavam café na sala, a conversa fluía com as trivialidades de sempre: negócios, política, a alta sociedade de São Paulo. Mas os olhos de Mário não paravam. Eles varreram a sala, parando nos brinquedos espalhados, nos desenhos das crianças na geladeira da cozinha visível, e então ela a viu. Isabela desceu as escadas, Pedro e Ana Maria pendurados em suas pernas, rindo de alguma brincadeira. Ela usava um avental, o cabelo preso num coque desfeito, exalando uma aura doméstica e calorosa. Ao ver Mário, parou, surpresa, e então ofereceu um sorriso educado. Boa tarde, ela disse, conduzindo as crianças para a área de serviço, discretamente. Mas Mário não deixou passar. Seus olhos se estreitaram num olhar de escrutínio. Ah, Eduardo, vejo que sua vida de solteiro é bem assistida, ele comentou, um tom de ironia mal disfarçado. Ele esperou até Isabela estar fora do campo de visão antes de continuar, sua voz baixa, mas afiada. Ela é uma das novas, presumo? Bonita, mas tome cuidado, meu amigo. Essas coisas podem dar dor de cabeça, especialmente com crianças pequenas na casa. As aparências importam, sabe? O sangue de Eduardo ferveu. Mário, Isabela é a babá das crianças e uma excelente profissional. Ele tentou manter a voz neutra, mas a raiva era palpável. A insinuação, o desdém, o jeito com que Mário a avaliara como um objeto descartável, tudo isso o atingiu. Mário apenas deu de ombros, com um sorriso cínico. Claro, babá, entendi. Mas você sabe como é, Eduardo. Depois de tudo o que aconteceu com a sua ex-mulher, a última coisa que você precisa é de mais um escândalo, especialmente um que envolva a educação dos seus filhos. Pessoas podem começar a falar, a questionar seu bom senso, e o mercado é um animal cruel, meu caro. As palavras de Mário eram como punhais, acertando não apenas a imagem de Isabela, mas também as velhas feridas de Eduardo. O divórcio litigioso, a reputação manchada, a luta para manter a guarda dos filhos. Ele havia reconstruído sua vida com tanto esforço, e agora Mário, com algumas frases venenosas, ameaçava desestabilizar tudo. A lembrança de sua ex-mulher, uma mulher da sua própria classe, que havia deixado por outro, e as fofocas que se seguiram pesavam sobre ele. Na cozinha, Isabela sentiu o peso das palavras não ditas, do tom condescendente de Mário. Ela tinha ouvido o suficiente para entender o recado. Babá, entendi. A forma como ele dissera, como se a palavra fosse um disfarce para algo mais, fez seu rosto queimar. A vergonha a invadiu, um sentimento amargo e familiar de não pertencer, de ser julgada. Ela era a ajudante, a empregada, a babá. Sua posição social era um rótulo indelével. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, o celular de Isabela tocou. Era a irmã, Sônia, com a voz embargada. Isabela, a mamãe, ela está piorando. O médico disse que os últimos exames não foram bons. Ela está muito fraca. O mundo de Isabela desmoronou. As palavras de Mário ecoaram em sua mente. A impropriedade, a distância social e agora a urgência da doença da mãe puxando-a para longe, lembrando-a de suas próprias responsabilidades e da precariedade de sua situação. Como ela poderia sequer cogitar algo com Eduardo, um homem de outro mundo, enquanto sua própria vida desmoronava? Na sala, Eduardo dispensou Mário com frieza, o corpo tenso, a mente em turbilhão. A visita de Mário tinha desenterrado fantasmas do passado, não apenas as fofocas sobre seu divórcio, mas também o medo de cometer os mesmos erros, de ser imprudente, de machucar seus filhos novamente. Ele pensou em Isabela, na sua dignidade, na sua vulnerabilidade. O que Mário insinuara não era apenas um ataque a ela, mas ao seu próprio discernimento. Ele a viu na cozinha, parada, o avental ainda amarrado, o olhar perdido no vazio. Havia uma fragilidade nela que ele nunca tinha visto antes. Ele sentiu o impulso de ir até ela, de perguntar o que havia de errado, de protegê-la. Mas as palavras de Mário o prenderam. A barreira social, a diferença entre eles, quebrou a faísca que à noite no hospital havia aceso. Ela era a babá, ele o patrão. O mundo deles era diferente, e talvez perigosamente irreconciliável.
A casa, antes um lugar de esperança e uma estranha promessa, agora parecia cheia de ecos do passado e das duras realidades do presente. Os fantasmas do passado e barreiras sociais haviam se materializado, e a chama trêmula que havia entre eles agora parecia pequena e frágil, ameaçada de ser apagada pela frieza do mundo lá fora. A noite engolia a casa, densa e fria como o nó no estômago de Isabela. As palavras de Mário ainda ecoavam, um zumbido existente, e a voz embargada de Sônia ao telefone, a notícia da mãe, tudo se misturava numa névoa amarga. Ela sentia o cheiro do café que não tomara, o resquício de sabão nas mãos de tanto lavar a louça para acalmar a mente. O mundo lá fora, com suas regras impiedosas, parecia se fechar sobre ela. A fragilidade da mãe era o ponto de ruptura, a desculpa perfeita, ou a razão inescapável para fugir daquele abismo que sentia se abrir sob seus pés, um abismo perigoso e desejável. Eduardo estava na sala, a luz fraca do abajur desenhando sombras duras em seu rosto. Ele se sentia como um barco à deriva, as velas rasgadas pelas palavras venenosas de Mário, a bússola quebrada pelo medo de cometer os mesmos erros. Ele a observava na cozinha, os ombros tensos, o corpo miúdo parecendo carregar o peso do mundo. A fragilidade dela era um soco no estômago. Mário podia ter insinuado o que quisesse, mas a dor nos olhos de Isabela era real, palpável. E ele sabia, com uma certeza fria, que a causa não era apenas a ofensa do amigo, mas algo mais profundo. O silêncio era tão pesado que quase se podia tocá-lo. Isabela respirou fundo, as mãos frias. Não havia mais como adiar. Ela caminhou até a sala, o som dos seus passos ecoando no assoalho. Eduardo levantou os olhos, a expressão indecifrável. "Eduardo", ela começou, a voz um sussurro rouco. "Eu preciso ir." Ele franziu a testa, a tensão em seu corpo aumentando. "Ir? Ir para onde, Isabela?" Ela evitou seu olhar, fixando-se em um ponto qualquer na parede. "Minha mãe, ela..." A noite engolia a casa, densa e fria como o nó no estômago de Isabela. As palavras de Mário ainda ecoavam, um zumbido existente, e a voz embargada de Sônia ao telefone, a notícia da mãe, tudo se misturava numa névoa amarga. Ela sentia o cheiro do café que não tomara, o resquício de sabão nas mãos de tanto lavar a louça para acalmar a mente. O mundo lá fora, com suas regras impiedosas, parecia se fechar sobre ela. A fragilidade da mãe era o ponto de ruptura, a desculpa perfeita, ou a razão inescapável para fugir daquele abismo que sentia se abrir sob seus pés, um abismo perigoso e desejável. Eduardo estava na sala, a luz fraca do abajur desenhando sombras duras em seu rosto. Ele se sentia como um barco à deriva, as velas rasgadas pelas palavras venenosas de Mário, a bússola quebrada pelo medo de cometer os mesmos erros. Ele a observava na cozinha, os ombros tensos, o corpo miúdo parecendo carregar o peso do mundo. A fragilidade dela era um soco no estômago. Mário podia ter insinuado o que quisesse, mas a dor nos olhos de Isabela era real, palpável. E ele sabia, com uma certeza fria, que a causa não era apenas a ofensa do amigo, mas algo mais profundo. O silêncio era tão pesado que quase se podia tocá-lo. Isabela respirou fundo, as mãos frias. Não havia mais como adiar. Ela caminhou até a sala, o som dos seus passos ecoando no assoalho. Eduardo levantou os olhos, a expressão indecifrável. "Eduardo", ela começou, a voz um sussurro rouco. "Eu preciso ir." Ele franziu a testa, a tensão em seu corpo aumentando. "Ir? Ir para onde, Isabela?" Ela evitou seu olhar, fixando-se em um ponto qualquer na parede. "Minha mãe, ela não está bem. Os exames. Sônia me ligou. Eu preciso estar com ela, em Pouso Alegre." O ar pareceu rarear. A notícia da mãe dela, somada à tensão recente, caiu como uma pedra no peito de Eduardo. A primeira emoção foi uma irritação cega, egoísta. Ele não podia perdê-la, não agora. Depois veio a compreensão da gravidade. Ele sabia o quanto a mãe significava para ela. "O quê? Como assim não está bem? É grave?"
A voz dele era áspera, controlada à força. Isabela finalmente o encarou, os olhos marejados. Muito. Ela está muito fraca. Eu preciso ir, Eduardo. Não posso ficar aqui enquanto ela... As palavras se perderam em um soluço. A visão da dor dela rasgou a última barreira que ele havia erguido. Mário, o passado, o julgamento, nada importava. A realidade daquele momento era a possibilidade de perdê-la, de vê-la ir embora e levar consigo a luz que havia acendido em sua casa. Ele se levantou, os passos incertos, parou a poucos centímetros dela. Não, ele disse, a voz baixa, mas firme. Você não vai. Isabela o olhou, confusa, ferida. Eu preciso, Eduardo. É minha mãe. E depois de tudo, depois do que Mário disse... Mário não importa. Ele a interrompeu, a mão se erguendo para tocar o rosto dela, hesitando no ar. O que importa é você, é a gente. Ele engoliu seco, cada palavra um esforço monumental. Isabela, eu não posso te perder. Não agora. Eu te amo. A confissão veio crua, desajeitada, carregada de anos de silêncio e medo. As palavras pairaram no ar, um choque elétrico. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela frase, dita assim, sem rodeios, por aquele homem que parecia tão distante, tão inatingível. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Eu também te amo, Eduardo, ela confessou, a voz embargada, a verdade queimando em sua garganta. Mas, e tudo? A diferença? As pessoas? Minha mãe? Eu não sei o que fazer. Ele finalmente tocou o rosto dela, o polegar limpando uma lágrima. A gente dá um jeito. A gente sempre dá. Sua mãe, a gente vai ver o que fazer. Mas você não vai sozinha. Não vai embora de mim. O abraço foi um respiro, um porto seguro no meio da tempestade. Era a primeira vez que se permitiam essa vulnerabilidade, essa entrega. Mas a noite ainda guardava surpresas. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa era estranha. Eduardo e Isabela se moviam numa dança hesitante de proximidade e distância, suas palavras carregadas de um peso novo. Os trigêmeos, com a sensibilidade aguçada das crianças, sentiam a mudança. Eles notaram os olhos inchados de Isabela, o silêncio preocupado de Eduardo e a forma como Isabela não sorria daquele jeito fácil que só ela tinha. Na hora do café, enquanto Isabela tentava fingir normalidade, Sofia, a mais observadora, a puxou pela barra do avental. Tia Bela, a senhora vai embora? O coração de Isabela deu um salto. Ela se ajoelhou, tentando disfarçar. Por que você está perguntando isso, meu amor? Lucas, o mais direto, se juntou à irmã, os olhos grandes e aflitos. O papai e a tia Bela estão tristes. A gente ouviu a senhora chorando de noite, e o papai também. Pedro, o caçula, abraçou as pernas de Isabela com força, o rosto escondido. Não vai, tia Bela, fica com a gente. O clamor dos corações pequenos atingiu Isabela com a força de uma onda. Não era um pedido infantil por um brinquedo, mas um apelo visceral, puro e sem filtros. Eles haviam percebido, eles queriam ela, não como uma babá, mas como parte de sua vida, de sua família. Eduardo, que observava a cena da cozinha, sentiu um nó na garganta. As palavras de Mário, a fofoca, tudo pareceu ser insignificante diante daquela verdade tão simples e devastadora. Seus filhos precisavam dela, e ele precisava dela mais do que admitiria. Por favor, tia Bela, a senhora não vai embora. Quem vai contar histórias pra gente? Quem vai fazer o bolo de cenoura que só a senhora sabe? Isabela os abraçou, os três apertados contra ela, sentindo o calor dos corações deles, o cheiro de infância. As lágrimas que tentara conter rolaram livremente. Ela não era apenas uma babá, uma funcionária. Para eles, ela era mais. Era um porto seguro, uma figura de amor. Ela olhou para Eduardo, que agora se aproximava, a expressão de quem acabara de ter uma revelação. Nos olhos dele, ela viu a mesma determinação que sentia em si mesma. O medo ainda estava ali, as incertezas, a doença da mãe, mas agora não estava sozinha. Eu não vou, Isabela prometeu aos trigêmeos, a voz embargada, mas firme. Eu não vou embora de vocês. Nós vamos dar um jeito em tudo, eu prometo. Mas vocês precisam me ajudar a cuidar do papai. Combinado?
Os sorrisos que se abriram nos rostos das crianças foram a luz mais pura que Isabela já havia visto. Eduardo se ajoelhou, abraçando os quatro, sentindo o calor do corpo de Isabela contra o seu, o cheiro dela, o cheiro de casa. O abraço deles, ali no chão da sala, cercados pelos pequenos, foi um silêncio eloquente. Um silêncio que falava de promessas, de medos e de uma coragem recém-descoberta. O cheiro de infância, shampoo de bebê, suor de brincadeira, um toque de bolo de cenoura misturava-se ao perfume suave de Isabela e ao amadeirado de Eduardo, criando uma bolha de proteção contra o mundo lá fora. Quando se ergueram, a bagunça dos brinquedos espalhados parecia um mapa de um futuro possível, um campo de batalha a ser defendido. Nos dias seguintes, a casa de Eduardo, antes um lugar de rotina e silêncio funcional, transformou-se. A presença de Isabela, antes profissional, agora carregava o peso leve e doce de um compromisso. Não havia declarações grandiosas, apenas olhares demorados, toques mais firmes e a certeza tácita de que, a partir daquele momento, eles jogavam no mesmo time. Eduardo sentiu a pressão aumentar quase que imediatamente. A notícia de que a babá estava se tornando algo mais que isso na vida do viúvo rico e cobiçado de Higienópolis não demorou a circular. O primeiro teste veio, como esperado, na figura de Mário. O amigo, sempre com um ar de quem sabia de tudo, apareceu para um café. A conversa, aparentemente casual, logo desviou para o que Mário chamava de a situação. Eduardo, meu amigo, você sabe que eu te considero um irmão, certo? Mário começou, ajeitando a xícara de café na mesa de centro. E é por isso que preciso ser franco. Você está se expondo demais. As pessoas estão comentando sobre a Isabela. Não é bom para sua imagem, nem para a das crianças. Eduardo o encarou, o maxilar travado. Aquele tom de preocupação condescendente sempre o irritou. Mário, agradeço a sua preocupação, mas a minha imagem e das minhas crianças são assunto meu. A Isabela não é a babá. Ela é uma pessoa que eu amo e que meus filhos amam, e ela faz parte da nossa família. A expressão de Mário misturou choque e um leve desdém. Amar? Eduardo, por favor, você é um homem inteligente. Uma mulher como ela não faz parte do nosso mundo. Não seja ingênuo, ela está interessada no seu dinheiro, na sua posição. Foi um soco no estômago, mas Eduardo não recuou. Seus olhos faiscaram. Você não a conhece, Mário. Não se atreva a julgar Isabela. E se você não consegue aceitar quem eu escolho ter ao meu lado, talvez seja você quem não faça parte do meu mundo daqui para frente. A porta bateu, deixando um silêncio pesado na sala. Eduardo sentiu uma pontada de tristeza pela amizade perdida, mas a satisfação de ter defendido Isabela foi maior. Era o primeiro corte e sabia que muitos outros viriam. O confronto com os pais foi mais delicado, mas igualmente implacável. Dona Beatriz, com seu refinamento e sua visão de mundo inabalável, não poupou palavras. Eduardo, meu filho, o que você está fazendo? Essa moça, ela é uma boa pessoa, eu sei, cuidou bem das crianças, mas ela não tem berço, não tem a nossa educação, os nossos contatos. O que as pessoas vão pensar? Você é um Alcântara, tem um nome a zelar, uma empresa a comandar. Eduardo respirou fundo, segurando a mão de Isabela, que permanecia ao seu lado na sala de estar dos pais, pálida, mas firme. Mãe, pai, eu não estou me casando com um sobrenome ou uma conta bancária. Estou construindo uma família com a mulher que eu amo. Isabela é inteligente, gentil e meus filhos a amam, e isso é o que importa. Seu pai, sempre mais calmo, tentou uma abordagem diferente. Filho, pense no futuro das crianças. Na escola, nas festas, eles vão sofrer com o preconceito. É uma decisão precipitada, Eduardo. Você ainda está de luto, talvez não esteja pensando com clareza. Não estou de luto pela minha capacidade de amar, pai. E não sou um adolescente, eu sei o que estou fazendo. Isabela me faz feliz e meus filhos são felizes com ela. Se o mundo não consegue entender isso, então o problema não é nosso. A conversa terminou sem uma resolução clara, mas com uma promessa velada de que a Guerra Fria estava declarada. Isabela, ao sair da casa dos pais de Eduardo, sentiu um nó no estômago. As palavras cruéis de Dona Beatriz a atingiram mais fundo do que imaginava. Ela sabia que não pertencia àquele mundo, mas ouvir isso em voz alta, de forma tão direta, era doloroso. Eles não entendem, Bela, mas não importa, Eduardo disse, percebendo o silêncio dela no carro.
Ele apertou sua mão. Nós vamos mostrar a eles, juntos. Isabela olhou e algo em seus olhos, antes cheios de medo, começou a cintilhar com uma nova força. Ela não era mais a jovem assustada que aceitava seu lugar. Aquele amor, a proteção de Eduardo e, acima de tudo, o amor incondicional dos trigêmeos estavam forjando nela uma armadura. Ela não podia mais se dar ao luxo de ser fraca. Sua mãe, doente no interior, precisava dela. Os filhos de Eduardo precisavam dela. Ele precisava dela. Naquela semana, Isabela buscou sua própria força. Ela começou a planejar a rotina da casa com mais autonomia, a organizar as tarefas com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Quando a escola dos trigêmeos enviou um convite para uma reunião de pais, Isabela se ofereceu para ir, antes que Eduardo pudesse sequer sugerir. Eu vou, Duda, ela disse usando o apelido carinhoso que os meninos inventaram e que agora escorregava naturalmente de seus lábios. É importante que eles me vejam presente também, não só você. Eduardo a observou, um misto de admiração e orgulho em seu olhar. Você está certa, eu vou com você, mas a iniciativa é sua. Na reunião, entre pais e mães de famílias tradicionais, Isabela sentiu os olhares curiosos, alguns carregados de julgamento, outros de pura fofoca. Mas ela não se encolheu. Ela sorriu para as professoras, participou ativamente e quando uma mãe mais ousada tentou uma pergunta capciosa sobre seu papel na vida das crianças, Isabela respondeu com uma calma e elegância que desarmaram a mulher. Meu papel? Isabela repetiu, no sorriso sutil nos lábios. Meu papel é amar e cuidar dos meus filhos, assim como o de Eduardo. Somos uma família e estamos aqui para eles. A simplicidade e a verdade de suas palavras ecoaram na sala. Eduardo, ao seu lado, colocou a mão em sua cintura, um gesto de posse e apoio que não passou despercebido. Ele sentiu o calor do corpo dela, a determinação que irradiava e soube que não havia erro em sua escolha. Isabela não era apenas uma mulher que ele amava, era uma força da natureza, capaz de enfrentar o mundo ao seu lado. Aquele dia marcou um ponto de virada. A união deles não era mais um segredo ou um flerte, era uma declaração. Eles estavam construindo sua família, tijolo por tijolo, contra a correnteza. O mundo ainda tinha muito a dizer, mas eles estavam prontos para ouvir, para lutar e para desafiar tudo, juntos. A declaração na reunião de pais havia sido um divisor de águas, não apenas para o mundo lá fora, mas para a própria dinâmica dentro das paredes da casa de Eduardo. Isabela não se via mais como uma peça que se encaixava no quebra-cabeça, mas como uma das mãos que o montavam. A armadura forjada pelo amor e pela necessidade estava bem ajustada, e ela a vestia com uma dignidade que antes lhe era estranha. As manhãs, antes uma coreografia ensaiada entre Isabela e a empregada, transformaram-se em uma sinfonia alegre e caótica orquestrada por ela. O cheiro de café fresco se misturava ao de pão na chapa e, inevitavelmente, ao aroma doce de shampoo infantil. Isabela circulava entre a cozinha e os quartos, a voz firme, mas paciente, direcionando os trigêmeos. Lucas, a meia do pé esquerdo. Bruna, por favor, termine o suco antes que esfrie. E você, Gabriel, já escovou esses dentes direito? Eduardo, descendo as escadas, encontrava a cena com um sorriso preguiçoso. Ele não era mais apenas o pai que supervisionava de longe, mas parte ativa desse turbilhão. Às vezes ajudava a amarrar um cadarço teimoso ou a encontrar um brinquedo perdido embaixo da cama. Outras vezes apenas observava Isabela, o cabelo preso num coque desfeito, as bochechas coradas pelo esforço, os olhos brilhando com uma energia que parecia inesgotável. Ela era linda em sua entrega, em sua força cotidiana. As discussões sobre o cardápio da semana ou a lista de compras não eram mais sugestões, mas colaborações. Acho que as crianças precisam de mais frutas, Duda. Que tal fazermos um dia de salada de frutas no lanche? Ou, temos que ver a agenda da escola para as festinhas de aniversário, não podemos perder a dos amiguinhos deles. A voz de Isabela tinha ganhado um peso, uma autoridade natural que vinha do amor e do compromisso. Ela não pedia, ela propunha, e Eduardo, com um misto de admiração e alívio, aceitava. Um dia, Bruna, a mais sensível dos trigêmeos, voltou da escola com os olhos marejados. Uma coleguinha havia dito que ela não tinha mãe, apenas um pai e uma moça.
Isabela a encontrou encolhida no sofá, a mochila ainda nos ombros. "O que foi, meu amor?" ela perguntou, sentando-se ao lado da menina e a puxando para o colo. O corpo pequeno de Bruna tremeu. "A Luísa disse que a senhora não é minha mãe", Bruna sussurrou, a voz embargada. Isabela sentiu uma pontada no peito, a crueldade infantil, tão honesta e dolorosa. Ela não podia mentir, mas podia dar à menina a verdade que importava. "É verdade, Bruna, eu não sou a mãe que te carregou na barriga", acariciou os cabelos castanhos da menina. "Mas o amor, meu anjo, ele nasce não só na barriga, ele nasce no coração. E o meu coração? O meu coração te escolheu, assim como escolheu Lucas e Gabriel. Eu te amo como se tivesse te carregado por 9 meses, e eu te cuido, te protejo e te ensino com todo o amor que uma mãe pode ter." Bruna levantou o rosto, os olhos azuis ainda úmidos, mas com um brilho de compreensão. "Então a senhora é minha mãe de coração?" Isabela sorriu, um sorriso que ia da alma. "Exatamente, sua mãe de coração. E você, meus trigêmeos, são meus filhos de coração. E ninguém no mundo pode mudar isso." Naquele instante, Gabriel, que ouvira a conversa, se aproximou e "Então a gente pode te chamar de Mãe Bela." Lucas, sempre mais prático, completou: "Porque fica mais fácil que Bela, você pode me ajudar?" As palavras tão esperadas e ao mesmo tempo tão espontâneas atingiram Isabela como um raio. Uma onda de emoção a invadiu e ela abraçou os três com uma força que vinha de um lugar profundo, de uma maternidade que ela havia construído, tijolo por tijolo, com cada carinho, cada bronca, cada noite sem dormir. "Podem me chamar do que quiserem, meus amores", ela sussurrou, a voz embargada, "desde que seja com amor." Quando Eduardo chegou em casa e encontrou os 4 no sofá, um amontoado de braços e pernas, com Isabela lendo uma história para as crianças que a chamavam de mãe, ele sentiu uma alegria plena, que o preenchia por inteiro. Não era a alegria passageira de um sucesso profissional, mas a profunda satisfação de ver a vida que ele sonhara tomando forma diante dos seus olhos. À noite, depois que as crianças estavam dormindo, Isabela e Eduardo sentaram-se na varanda, o silêncio da noite pontuado apenas por um grilo ocasional. Ela estava exausta, mas feliz. Ele a observava, os olhos fixos na silhueta dela contra a luz da lua. "Eles te amam, Bela", ele disse, a voz suave. "Eles te chamaram de mãe." Isabela virou-se para ele, um sorriso cansado, mas radiante nos lábios. Foi tão natural, sinto que sempre foi assim." Eduardo estendeu a mão e segurou a dela, sentindo o calor e a segurança. A casa, antes um lugar de trabalho e solidão, agora pulsava com a vida, o riso, as discussões, os abraços e os chamados de mãe. As paredes antes frias agora guardavam memórias de festas de aniversário improvisadas na sala, de noites de cinema com pipoca, de desenhos pendurados na geladeira e de conversas sussurradas antes de dormir. Era um lar de verdade, construído sobre a base sólida do amor incondicional, da aceitação e da coragem de Isabela em reivindicar seu lugar. Ela fechou os olhos por um momento, imaginando sua mãe no interior, as flores que ela cultivava, as preces que ela fazia. Isabela sabia que sua mãe estaria orgulhosa. Ela havia encontrado não apenas um propósito, mas uma família. E com Eduardo ao seu lado e os trigêmeos chamando-a de mãe, ela sentia que podia enfrentar qualquer coisa. O novo lar não era apenas um endereço, era um estado de espírito, um santuário onde a vida, em sua forma mais crua e bela, finalmente florescia. 3 anos haviam se passado desde que as palavras mãe redefiniram o universo de Isabela. A mansão antes silenciosa agora roncava com uma vida que parecia ter existido ali desde sempre. Não era um zumbido agradável e constante, mas uma sinfonia caótica de risadas, gritos de "achei", "é meu" e o ocasional baque de algo caindo, seguido de um silêncio suspeito. Numa manhã de sábado de sol forte, o cheiro de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno misturava-se ao aroma adocicado da pasta de dente infantil. Isabela, com os cabelos presos num coque frouxo e uma mancha de geleia no ombro do pijama, tentava mediar uma disputa territorial por um pedaço de torrada.
Patrícia, o Paulo pegou a sua, mas você tem outra aqui. Paulo, não é legal pegar o que não é seu. A voz dela era firme, mas sem aspereza, temperada por anos de prática. Pedro, o mais velho, já com 10 anos, observava a cena com ares de superioridade, os óculos escorregando no nariz enquanto ele folheava um livro sobre dinossauros. Vocês são tão infantis, ele resmungou sem tirar os olhos das páginas. Isabela sorriu, um sorriso cansado, mas que alcançava os olhos. Infantil? Sim, eram, e ela amava cada pedacinho daquela infantilidade barulhenta e imperfeita. Sua vida, antes medida por tarefas e horários, agora era um fluxo contínuo de afeto e surpresas. As mãos que antes se dedicavam à limpeza e organização impecável, agora estavam mais acostumadas a desfazer nós de cadarço, a abraçar pequenos corpos sujos de terra e a enxugar lágrimas de frustração. Eduardo observava a cena da porta da cozinha, um copo de suco de laranja na mão. A imagem de Isabela, com a luz da manhã emoldurando seu rosto, mediando a balbúrdia, era a materialização de tudo o que ele havia perdido e reencontrado. A casa, por mais grandiosa que fosse, só se tornara um lar de verdade com ela. As paredes brancas, antes meros limites físicos, agora guardavam a memória de incontáveis momentos. A festa de aniversário de 8 anos dos trigêmeos com balões por toda a sala, a noite em que Patrícia vomitou no tapete da sala e Isabela a consolou com paciência infinita. As manhãs de domingo assistindo desenhos animados, os gritos de gol nos jogos de futebol no jardim. Ele se aproximou beijando o topo da cabeça de Isabela. Bom dia, mãe de trigêmeos e mediadora oficial de conflitos alimentares. Ela riu, escorando a cabeça no peito dele por um instante. Bom dia, pai de trigêmeos e observador privilegiado do caos. O caos. Era isso, um caos que ela nunca imaginou para si, uma mulher do interior, filha de agricultores que veio para a cidade grande em busca de uma vida que não fosse apenas sobreviver. Ela tinha buscado independência, dignidade, um teto sobre a cabeça. Encontrou tudo isso, e muito mais. Encontrou um amor que a princípio parecia impossível, quase pecaminoso, dadas as circunstâncias. A patroa se apaixonar pelo patrão, viúvo, pai de 3 crianças que ela cuidava. A sociedade, ela sabia, tinha suas lentes de aumento para histórias assim. Aproveitadora, interesseira, os sussurros eram imaginados, mas sentidos. Mas e daí? A vida não era uma novela para agradar plateias. A vida era a realidade crua de cuidar de crianças que precisavam de amor, de construir uma parceria com um homem quebrado e, aos poucos, descobrir que o amor deles era a cola que unia tudo. Ela não veio de uma família rica, não frequentou as melhores escolas, mas sabia o valor de um bom dia sincero, de uma mão estendida, de um prato de comida quente. E Eduardo, com todo o seu privilégio, parecia ter esquecido dessas coisas, ou nunca as tinha conhecido de verdade até que a vida o forçou a encarar a perda. Eduardo, por sua vez, havia aprendido a olhar para o mundo de uma forma diferente. Isabela não o poupou de nada. Ela o confrontou com a realidade de ser pai, de se sujar, de sentir o cheiro de cocô, de ter que dormir pouco e de amar sem reservas. Ela o ensinou que a vida não era uma planilha de Excel, mas um jardim que precisava ser regado todos os dias, com carinho, paciência e, às vezes, com ervas daninhas arrancadas à força. Sua primeira esposa, sim, ele a amara, e a dor de sua perda foi um abismo. Mas o amor por Isabela era diferente. Não era um amor que preenchia um vazio, mas um amor que construía algo novo, autêntico, que florescia sobre as cicatrizes sem tentar escondê-las. Mais tarde, com as crianças no parquinho, Isabela e Eduardo sentaram-se em um banco observando-os brincar. Pedro lia seu livro, Patrícia tentava subir no escorrega de trás para frente e Paulo, o mais aventureiro, testava os limites de uma gangorra. Lembra, Bela? Eduardo começou. Quando você chegou aqui, eu estava perdido. A casa era um túmulo. Isabela apertou a mão dele. E eu, um bicho do mato assustado, querendo só um emprego. Quem diria que a gente ia parar aqui, né? Quem diria que eu ia aprender a trocar fralda de novo? Ele brincou, mas havia uma seriedade subjacente. Você me ensinou a viver de novo, a amar de novo, e a amar eles de uma forma que eu não sabia que era possível. Não fui só você, Dudu. Eles também.
As crianças, elas são o nosso maior presente. Elas nos forçaram a ser melhores, a olhar para o futuro. Ela pensou na jornada, a desconfiança inicial, o luto pesado de Eduardo, a própria insegurança dela, o medo do julgamento alheio, a diferença de mundos. Aos poucos, cada barreira caiu. Não foi um conto de fadas com um estalar de dedos, foi tijolo por tijolo, conversa por conversa, briga e reconciliação, noite sem dormir e manhã cheia de carinho. Foi real, palpável, às vezes doloroso, mas sempre verdadeiro. Eles prova de que o amor não segue regras, não é? Isabela murmurou, vendo Patrícia correr em sua direção, os braços abertos, um sorriso banguela no rosto. Eduardo abraçou Patrícia, depois beijou o topo da cabeça de Isabela. O futuro é incerto, Bela, mas com você, com eles, a gente tem tudo o que precisa. Uma família de verdade, a nossa família. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. A vida, antes um labirinto de deveres e perdas, havia se tornado um caminho claro, ainda que cheio de curvas e surpresas. Não era perfeito, longe disso. Havia dias ruins, discussões, e a sombra da perda ainda pairava em momentos silenciosos. Mas havia também uma plenitude, uma autenticidade que só a superação de tantas adversidades poderia trazer. Isabela e Eduardo, de mãos dadas, observavam seus filhos, o reflexo do amor que desafiou todas as expectativas, um amor cru, real e, ao final, pleno. O futuro, eles sabiam, seria construído, um dia de cada vez, com a mesma coragem e o mesmo amor que os havia unido.